Muito bem. Nós temos 3 tipos de simetria. E simetria, a gente vai fazer uma associação com espelho, tá? Imagina o seguinte. Deixa eu... Pronto. Seja P a imagem do número real A. Então, P... Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. P é esse ponto aqui que está na circunferência trigonométrica, né? Então, se eu tenho um ponto na circunferência trigonométrica, obviamente, aqui a partir desse ponto A que é localizado aqui, ele gera um... O que é chamado disso aqui? Arco. Gera um arco. E arco tem 2 tipos de medida. Quais são os 2 tipos de medida de arco? Radianos e angular. Angular, perfeito, que tem a ver com ângulos. E a outra medida é a... E aí, gente? Do comprimento, eu acho. De comprimento, exatamente. Comprimento vai ser relativo a radianos. Então, esse arco, ele tem a medida angular, que tem a ver com esse ângulo central aqui, e tem a medida linear, que tem a ver com o comprimento, tá bom? Então, comprimento é um número. Então, por isso que ele fala aqui, seja P a imagem de um número real A. Ou seja, o comprimento desse arco aqui, que vai de A até P, ele é um comprimento que é um número real. É isso que ele está dizendo aqui, tudo bem? Tudo. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, que esse ponto, esse número A, que é a medida desse arco aqui, é maior que 0 e menor que π sobre 2. Π sobre 2 é a medida angular ou em radianos? Medida em radianos. Em radianos. Então, essa medida aqui, ela é em radianos e tem a ver com ângulos ou com medida de comprimento? Medida de comprimento. Comprimento, perfeitamente. Então, tem a ver com medida de comprimento, tá bom? Então, vocês sabem que o arco, né, que vai de A até P, ele tem a medida angular, que tem a ver com esse ângulo central, que não está sendo tratado agora, nesse momento, e também tem a medida dele em radianos, que é relativa ao comprimento dele. Então, por isso que seja P a imagem do número real A. Então, o número real A está falando de medida de comprimento desse arco, tá bom? Então, esse arco está é maior que 0. 0 é aqui no ponto A, né? E π sobre 2. Onde é que está π sobre 2? Π sobre 2 corresponde a quantos graus? 180? Não. 90. 90 graus, certo? Então, aqui no ponto A, eu tenho 0 graus, ou 0 radiano. Aqui, ó, nesse ponto aqui em cima, eu tenho 90 graus, ou π sobre 2. Nesse ponto aqui, ele já está até indicando. Quantos graus é aqui? Nesse ponto aqui que eu estou fazendo aqui, na esquerda. Quantos graus mede aqui? 180. 180 graus. Ou em radianos. Quanto é que é? Π. Isso. Π. Aqui, nesse ponto aqui embaixo, quantos graus? 360. Opa, não, aqui embaixo? Nossa, 270. 270 graus. Ou em radianos, 3π sobre 2. E aqui, quando eu faço a volta completa, eu tenho quantos graus? 360. 360 graus. Ou em radianos, 2π. 2π. Então, gente, a partir de agora, a gente vai sempre transitar entre medida em grau e medida em radiano. Então, essas medidas desses 4 pontos que eu estou mostrando aqui, elas são as mais comuns e vai servir como referência para a gente.
Então, aqui no A é 0 ou 0 radianos. Aqui em cima, 90 graus ou π sobre 2. Aqui embaixo, 180 ou π. Nessa parte de baixo, 270 ou 3π sobre 2. E uma volta completa, 2π ou Professor, 360 graus. Oi. por que no 270 é 3π sobre 2 e no 360 é só 2π? Pronto. Você acha que 3π sobre 2 é maior que 2π? Não. Né? Então, 3 dividido para 2 dá mais ou menos quanto? 1,5, professor. 1,5, né? E aqui é 2 inteiros, né? Então, 3π sobre 2, a gente tem aquela relaçãozinha, né? A formulinha para relacionar a medida em graus e em radianos, né? A gente usa, geralmente, π corresponde a 180, e aí 270 corresponde a x. Fazendo essa conta, a gente obtém que 270 corresponde a 3π sobre 2, tá bom? Ô, professor, Oi? não é necessário colocar escrito radianos, não? Não, não. Tá? Não Nunca. precisa botar aqui, não. Tá joia? E Então, muito... essa base aí, a pessoa é bom memorizar ela, né? Tem que memorizar ela. Você acaba memorizando de tanto fazer, né? Tanto de estar marcando isso aqui. Então, 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Ou 0, 90, 180, 270 e 360. São muito usados e vão servir sempre de referência para a gente. Tá bom? Então, muito bem. Já localizamos esses ângulos aí em radianos e em graus. Então, o que é que vai ser a simetria? Simetria é o seguinte. A primeira simetria é a simetria em relação ao eixo vertical. O eixo vertical é o eixo Y, né? É esse eixo aqui, é nosso eixo vertical, certo? Então, muito bem. Vamos pensar o eixo vertical como se fosse um espelho, tá? Então, imagina, eu estou aqui, nesse meu espelho aqui, eu estou olhando o ponto P. Estou olhando o ponto P aqui. Esse ponto P no espelho, ele vai ser refletido nesse ponto P' aqui, ó. Vocês concordam? Concordam ou não concordam? Sim, professor. Sim, né? Então, muito bem. Esse é assim, o ponto simétrico, né, desse ponto P inicial aqui, com relação ao eixo vertical, o simétrico dele, ou seja, a imagem dele no espelho, é esse ponto P' aqui. E aí tem uma coisa muito interessante. Observe esse ângulo aqui, esse ângulo central aqui de P. Esse ângulo central aqui de P, ele vai ser refletido aqui desse lado aqui, ó, no reflexo do ponto P'. Então, veja que eles têm a mesma medida, já que é o reflexo. Concordam? Então, eu quero que vocês observem aqui o que é importante verificar aqui. Observe que esse ângulo aqui, ele está fazendo esse ângulo com o eixo X. Tá? Tá meio borradinho aqui. Mas esse ângulozinho aqui do nosso ponto P, ele está tendo uma ligação direta com o eixo X. E do lado de cá, esse outro ângulo também tem que ter ligação com o eixo X. Eu não posso, por exemplo, usar esse aqui, ó. Não me interessa esse ângulo aqui, ó. Esse não me interessa, porque esse aqui não tem nada a ver com esse de cá. Veja que esse ângulo aqui, que é o ângulo original, né, no meu P, no reflexo, não vai ser esse que eu coloquei em verde aqui à esquerda, vai ser esse que está aqui em laranja, desse lado aqui, ó. Então, lembre-se sempre da ligação com o eixo X. Sempre queremos isso. Muito bem. Então, o que eu quero dizer é a simetria desse ponto aqui no primeiro quadrante com relação ao eixo vertical, o simétrico dele está no segundo quadrante, aqui, né? E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Quem vai ser esse ângulo aqui para mim? Como é que eu calculo ele? Veja que eu coloquei esses ângulos aqui, 90, 180, 270, 370 e 360, não foi à toa, tá? Então, veja que esse ângulo aqui no P', ele começa em A e vai até o P'.
obviamente, ele é maior do que o ângulo P, certo? Mas eu tenho como encontrar ele comparando com o ângulo em P. Veja que P' não chegou até 180, concorda? Concorda, gente? Ou não? Sim. Sim. Ele não chegou. Ele quase chegou. Então, se eu tomar o 180 como referência, como é que eu obtenho esse ângulo P', já que eu vou conhecer, por exemplo, esse ângulo aqui? Vamos botar um exemplo numérico para clarear as ideias. Então, digamos que esse ângulo aqui em P seja um ângulo de 30 graus. Ok? Então, 30 graus também vai ser esse ângulo aqui desse lado de cá. 30 graus. Só que esse ângulo em P' não é 30 graus. Ele começa em A e vai até lá. Como é que eu obtenho esse ângulo em P' sabendo que o que falta para chegar em 180 é 30? Né? O que eu vou fazer? Ele manda eu fazer π menos A, ou seja, 180 menos o ângulo aqui no nosso ponto P. Então, quanto seria? 180 menos 30 dá quanto? 150. 150 graus. Então, o ângulo simétrico, né? Aliás, o ponto simétrico ao ponto P, com relação ao eixo vertical, o P está no primeiro quadrante, o simétrico está no segundo quadrante. Né? Se o ângulo aqui de P é 30, então o ângulo que P' está formando, né, que é o simétrico dele, é de 150, ou seja, é o que falta para chegar em 180, né? Eu vou subtrair do 180 para obter esse meu ângulo aqui em P', tá bom? Então, isso vai querer dizer, para a gente mais na frente, que o valor do arco correspondente em P e o simétrico, ele vai ter uma relação dessa forma com relação ao seu Professor, simétrico. Oi. mas esse 150 seria o que falta para ele chegar em 180 ou o que ele representa? Não. 180 é o ângulo em P', que é esse ângulo que vai de A até P'. É o 150. Tá? Qual é a forma de chegar mais rápido nele? É subtrair, já que esse ângulo em 30 graus aqui esse ângulo aqui de 30 graus de P é o mesmo que esse ângulozinho aqui do reflexo, então, já que P' não chegou em 180, eu subtraio, ou seja, de 180 menos ele, eu obtenho 150, que é de fato esse ângulo aqui em P'. Certo? Então, esse ângulo aqui em P', ele vale 150 graus, tá? Que é o simétrico de P. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vejam só. Tá aqui o meu ponto P, né? Pronto, agora vai travar. Só porque eu quero mostrar o menino. Pronto. Então, veja aqui. Eu tenho o meu ponto P aqui. E o simétrico dele é o ponto G, né? Como é que eu sei que ele é o simétrico? Observe que o reflexo do ponto, desse desenho aqui no primeiro quadrante, o reflexo dele no espelho, que é o eixo X, ou o eixo Y, perdão, é esse desenho aqui, ó. Ele fica o contrário, né? No reflexo ele fica invertido, né? Mas observe o seguinte, que, por exemplo, o ponto P e o G, eles têm a mesma altura, né? No reflexo. Esse ângulo aqui em vermelhinho, alfa de P, é esse mesmo ângulo aqui em G. Ou seja, eu até botei a setinha. O ângulo em P vai de A para lá, no sentido positivo. E aqui esse ângulo em G é como se eu saísse de 180 e retornasse para cá. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu botar um valor, tentar botar um valor redondo aqui. Então, digamos que seja... Vamos arredondar para 40. Digamos que o ângulo em P seja 40. Como é que eu encontro esse ângulo aqui em G, que na verdade ele vai de A até G? Aqui, nesse ponto, ele vale 180 graus. Mas o G não chegou lá. Então, eu vou retornar aqui. Ó. Vou subtrair quanto? 40. Então, 180 menos 40, o ângulo aqui em G seria de quanto? 140. E de 140. Tá? Então, na simetria vertical, tá?
duas coisas são importantes. Esse ângulo aqui formado, né, entre o ponto A e o ponto P, esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse ângulo aqui, que está, veja que todos os dois estão ligados ao eixo X, tá? Então, é o mesmo. Então, eu vou usar esse ângulo para descobrir qual é a verdade desse ângulo aqui no sentido positivo. Então, basta que eu pegue 180 e subtraia esse valor aqui, que é exatamente igual a esse. Subtraindo, Professor, eu tenho esse ângulo aqui em G. Oi. o beta e o alfa vai aparecer nas questões ou é só nessa que o senhor está apresentando? Vai aparecer o alfa, tá? Aí você vai saber que esse cara aqui é o mesmo, né? Então não precisa colocar ele. E aí você vai descobrir esse ângulo aqui do G, que é esse ângulo maior aqui, fazendo a subtração de 180 menos esse valor de alfa, tá bom? Então, o simétrico de P, né? No segundo quadrante, né? Com a simetria vertical, ele vai estar aqui no segundo quadrante, né? E o ângulo que você está procurando é esse ângulo que está ligado com o eixo X aqui, ó, tá bom? Como aqui no segundo quadrante ele não atinge o 180, então ele vai menos que 180, para descobrir ele é só subtrair 180 menos ele. Tudo bem? Então veja aqui, ó. O simétrico de P em relação ao eixo vertical é o ponto P', conforme a gente mostrou, né? Que é a imagem do número real π menos A. Ou seja, para descobrir esse ângulo aqui de 150, subtrair 180 menos 30, que é o ângulo inicial. Visto que os ângulos centrais assinalados da figura são congruentes. Então, simetria vertical, gente, é isso. Então, por exemplo, se o meu ponto está no primeiro quadrante, o simétrico dele vai estar em qual quadrante? Segundo. Segundo. Se o meu ponto, por exemplo, está no quarto quadrante, o simétrico dele vai estar em que quadrante? Terceiro. Terceiro, né? Seguindo a mesma ideia, tá? Então, aqui, se ele está no terceiro quadrante, o simétrico dele vai ser? Quarto. Quarto quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o simétrico dele vai estar no? Primeiro. Primeiro quadrante. Então, essa relação, tomando o eixo Y como se fosse o espelho, né? Como se fosse... a partir desse espelho, eu quero ver o reflexo dos pontos em cada quadrante. Tá bom? Tudo belezinha? Dúvidas? Tranquilo, né? Não. Então, o que seria simetria horizontal? Onde é que eu vou colocar o meu espelho agora? No eixo X. No eixo X. Segue a mesma ideia. Então, veja só. Levando em conta a congruência entre os ângulos centrais assinalados na figura, podemos afirmar que o número real que possui a imagem simétrica, a imagem de A, é o número 2π menos A. O que é isso? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, veja que aqui eu tenho 0 grau, ou 360 graus, né? Aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 180 graus. Aqui 270, só para exercitar. Então, veja, eu tenho esse ponto P aqui no primeiro quadrante. Se agora o eixo X é o meu espelho, o reflexo dele está na parte de baixo, ou seja, no quarto quadrante, que é o ponto P'. Então, veja, esse meu ângulo aqui, vamos dar um exemplo para ele. Vamos dizer que esse ângulo aqui seja de 50 graus. Digamos que ele tenha 50 graus. Como é que eu descubro esse ângulo aqui? Veja que esse ângulo aqui de baixo, ele é igual, ele também tem 50. Certo? É o mesmo ângulo. Só que, como é que eu vou descobrir o ângulo? Na verdade, esse ângulo em P', ele começa aqui em A, dá a volta e para aqui. Ele não anda no sentido... Lembra que o sentido positivo é esse aqui. Né? Então, o ângulo aqui em P', ele começa aqui, dá a volta e chega aqui. Como é que eu descubro? Vejam que esse meu ângulo aqui ele está ligado ao eixo X também. Então, ele não chegou a dar uma volta completa. Ele quase chegou. Então, como é que eu calculo esse ângulo aqui em P'? Eu pego 2π e subtraio o valor dele, que é
50. Então, a gente já que está em 50 aqui, vamos pegar 360 menos 50. Que ângulo seria aqui em P? 310. 310 graus, tá bom? Então, o ponto simétrico ao ponto P, com relação ao horizontal, ele está é o P', que está no quarto quadrante, né? Então, observe esse ângulo aqui de P, que é, por exemplo, 50 graus, ele vai ser exatamente esse mesmo ângulo aqui na parte de baixo, porque, né, o reflexo é igual. E como é que eu obtenho um ângulo desse ponto P? Já que ele não atingiu os 360, eu subtraio 360 menos ele. Obtive 310, que é esse ângulo, na verdade, que começa aqui, dá a volta no sentido positivo e para aqui. Tudo bem? Você pode repetir? Repetir o quê? A parte do 310 que eu não entendi. Veja que esse ângulo aqui em pelinha, ele não é 50 graus. Tudo bem? Concorda com isso? Por que o ângulo não é 50 graus? O sentido positivo não começa aqui, nesse ponto, aí vem por aqui, ó. Ele vem até parar aqui. Esse é o sentido do positivo. Então, o ângulo aqui em pelinha não é esse ângulo de 50 graus. 50 graus é o reflexo desse ângulo de cima aqui, ó. Como é que eu chego nesse ângulo maior aqui? Veja que ele não atingiu, não chegou em 360 graus. Então, eu pego 360 graus e retiro 50 graus. 360 menos 50 dá 310. Então, esse ângulo maiorzão aqui, para que chegue até o pelinha, ele mede 310 graus. Tá? E o que vai servir para mim essa simetria? Vai servir porque esse ângulo aqui, o reflexo dele é aqui embaixo, então eles são iguais. Então, vai servir para mim para eu calcular esse ângulo maior aí, ó. Que basta eu pegar o 360 e retirar os 50 graus, que eu obtenho o ângulo correspondente ao ponto simétrico de P. Tá bom? Então, no caso, o pi nessa fórmula aí que o senhor colocou vai ser 180, né? 180 vezes 2, 360. Isso. Só que aqui eu não estou usando, isso aqui não serve mais para mim, esse ponto 180 aqui já não serve. Por quê? O ponto está lá no quarto quadrante, né? E a relação com o eixo X está aqui, ó, nessa parte de cá. Então, eu vou fazer a conta usando 360. Tá bom? Ô, professor, Oi. o senhor pode voltar para a imagem anterior? Isso? É só para eu dar uma olhadinha. Pronto? Pronto, pode tirar. Muito bem. Vamos ver aqui a simetria no... Bom, deixa eu ver aqui o segmento OH. Pronto. Então, veja aqui, ó. Eu estou com a simetria... Deixa eu apagar aqui o OG. Só para não confundir. GP. Vou ligar o pH. Pronto. Então, veja só. A simetria horizontal, o nosso eixo X vai ser o nosso espelho. Então, meu ponto P aqui, o simétrico dele com relação à horizontal é esse ponto no H no quarto quadrante. Né? E o que é importante você se lembrar? Veja que o ângulo alfa ele está sempre associado ao eixo X. O desenho simétrico dele vai estar aqui também associado ao eixo X aqui. Ó. Então, por isso que esse ângulo alfa aqui ele vai ser sempre igual a esse reflexo aqui. Ó. O reflexo dele é igual. E para que serve o reflexo? Para você calcular esse ângulo maior, que sai de A e vai no sentido positivo até o H. Então, para saber quanto é esse, eu sei que esse ângulo aqui, né, daqui para cá, ele mede 40, então, uma volta completa é 360, retornando para cá, ó, por aqui, é só subtrair 360 menos, por exemplo, aqui 40. Aqui seria 320, né? E se fosse aqui
30 graus. Quanto é que é esse ângulo aqui em H? 330. 330, ou seja, é 360 tirando 30. 330, tá bom? Então, essa é a ideia do o simétrico aqui, ó, do ponto P com relação à horizontal. Se ele está no primeiro quadrante, o simétrico vai estar no quarto. Se ele estiver no quarto quadrante, o simétrico vai estar... no segundo quadrante, o simétrico vai estar onde? Hein? Se meu ponto aqui, que nem o G, ponto G, o simétrico dele com relação à horizontal vai estar em que quadrante? O G está no segundo. O simétrico vai estar em que quadrante? No terceiro. No terceiro, isso. Se ele estiver no terceiro, o simétrico vai estar onde? Segundo. No segundo. Se ele estiver no quarto, o simétrico vai estar no Primeiro. primeiro. Essa é a ideia. Então, veja, identifique qual é a simetria. Se for horizontal, ou seja, o eixo X é o espelho, então o simétrico dele, do primeiro vai para o quarto, do segundo vai para o terceiro, terceiro para o segundo, quarto para o primeiro. Nesse sentido. Se a simetria for vertical, aí o simétrico do primeiro vai estar no segundo, o simétrico do quarto vai estar no terceiro e vice-versa. Tá bom? Então, sempre lembrando, o que é importante que eu ressalto? Os seus ângulos aqui, para você somar ou subtrair, tem que estar sempre ligado com o eixo X, que é para você poder, ó, no caso aqui, não atingir o 360, então você vai subtrair. No outro caso, de estar do lado de cá, ó, você vai subtrair de 180, e assim, o que for necessário, tá bom? Dúvidas aqui com relação à simetria horizontal? Vamos falar a simetria com relação ao centro. Simetria com relação ao centro, bom, quem é por exemplo, meu ponto P está no primeiro quadrante. A simetria com relação ao centro, o centro é o ponto O. É fazer somente ligar o ponto P, o ponto O, e estender até atingir aqui a circunferência. Então, esse ponto P' aqui no terceiro quadrante é simétrico ao ponto P com relação à origem, com relação ao ponto O. Né? Ou seja, eles vão estar na mesma reta. Tá certo? Quando dois pontos são diametralmente opostos, diametralmente faz referência a que nome? Ao quê? Diâmetro. Diâmetro, perfeito. Diametralmente está dizendo, falando de diâmetro. Então, P', se passa pelo centro, esse segmento é chamado de diâmetro. Diâmetro. Ok? Por isso é diametralmente oposto. Ou seja, eles pertencem ao diâmetro da circunferência. Como P e P' da figura, é possível afirmar que o número real com imagem em P é A, né? Ou seja, esse arco aqui ele tem medida A, né? Em radianos. E em P' é A mais π. Então veja que π está aqui, né? E esse arco A aqui, ó, esse tamanho aqui, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Só que ele passou do π. Por que eu estou falando de π e não de 3π sobre 2? Porque eu quero sempre a ligação com o eixo x, que é essa aqui, ó. Quero sempre a ligação com o eixo x. Então, ele passou de π. Então, esse ângulo aqui, para encontrar ele, eu vou pegar ele, que é esse aqui, e somar com 180. Então, por exemplo, se aqui é 20 graus, esse ângulo daqui também é 20, são iguais. E esse ângulo que vai daqui e dar a volta até aqui, 200. ele vai ser quanto? 180 mais 200. 20, que dá 200 graus. Tá bom? Esse vai ser o único que vai incluir edição, né, professor? Como? Esse vai ser o único que vai incluir edição, os outros vai subtrair o valor. Né? Isso, é o único que vai incluir a adição. Perfeito, bem lembrado. Tá bom? Belezinha? Então, aqui, ó. Depende. A sua pergunta agora depende. Eu imagino que o meu ponto ele esteja aqui no segundo quadrante. Ponto Q. O simétrico dele vai estar onde? No quarto. No quarto. Então, como é que ficaria isso? Eu vou ligar aqui. Pronto. Aí o simétrico dele está aqui no quarto quadrante. Esse aqui, ó.
Aí Esse ponto subtrai. B aqui. Então, veja, vamos aqui olhar. Nesse ponto Q aqui, o ângulo é esse aqui, ó. É esse maior, tá? Aí o ângulo dele, deixa eu ver aqui, uma melhor forma de mostrar. Peraí. O desenho está começando a ficar muito cheio aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou mostrar lá no GeoGebra, vai ficar melhor. Certo? Muito bem. Queremos agora simetria com relação ao o segmento OH. Eu apago, não quero esse, não quero... Eu quero esse ângulo aqui. Quero o segmento OF. Vou apagar o PH. Pronto. Então, já tenho aqui o simétrico do ponto P aqui no primeiro quadrante. É esse ponto aqui, F no terceiro. Então, veja que ele passou aqui de 180. Então, por quê? Eu quero essa ligação com o eixo X aqui, ó. Então, veja que aqui eu vou pegar, somar esse valor aqui de 70, por exemplo, com 180. 180 com 70 dá 250, seria esse ângulo aqui. Vou ver se dá para ele, se ele vai aparecer normal aqui, se eu jogar ele por... Ah, pronto, ficou melhor a imagem. Pronto, olha aqui, respondi a sua pergunta, alguém perguntou. Vamos sim sempre somar com 180. Então veja aqui, ó, agora meu P está no segundo quadrante. Aí veja que meu ângulo aqui é esse maiorzão aqui, ó. Então esse ângulo que eu quero aqui, ele vai do eixo X até ele, né? Esse ângulo aqui é igual. Então, respondendo a sua pergunta, sim, sempre vamos somar esse ângulo aqui com 180, no caso da simetria com relação ao ponto. Tá joia? Então a simetria nem sempre remete a subtrair, né? Vai subtrair, depende da situação. Se for a simetria vertical, né, com relação ao eixo Y, então eu vou subtrair de 180. Conforme, cadê? Vamos trazer para cá. Então eu vou subtrair de 180, né? Se for a simetria horizontal, eu vou subtrair de 360. E se for a simetria pontual, eu vou somar 180. Tá bom? Essa é mais ou menos a lógica da coisa. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Até agora não. Até agora tá beleza, né? Vamos fazer um exemplo aqui Pode para poder... repetir isso? O quê? Para eu anotar aqui, de somar, subtrair. Pronto. Tá tudo aqui direitinho, ó. No material de vocês. Simetria com relação ao eixo vertical. Então, a simetria aqui você vai subtrair. Π menos A. O π, você sabe que é 180. Então, é 180 menos o ângulo aqui de P. A simetria horizontal. Você vai pegar 2π menos o ângulo em P. Já está aqui. Tá bom? E a simetria com relação ao centro, você vai somar o ângulo com π, com 180. Ela já está bem, é só... Se você tiver com material impresso, você já faz essas observações aí, ó. Então, aqui com relação à vertical, é π menos o ângulo. Aliás, a vertical é π menos o ângulo. A horizontal, 2π menos o ângulo. E com relação ao centro, é π mais o ângulo. Tá bom? Esclarecido a dúvida? Muito bem. Vejam, os pontos P e P' são números reais, né? Então, aqui em P, a medida dele em radianos é π sobre 4. E o simétrico dele com relação à vertical é o ponto P', que está aqui no segundo quadrante. Então, quanto mede esse ângulo aqui de P', que vai daqui até aqui?
Então, isso que a gente quer saber para saber qual é o ângulo que gera aqui o ponto simétrico desse ponto P. Então, veja que na simetria vertical, esse ponto P ali, ele não chegou em 180. A gente sabe que esse ângulo aqui interno aqui é exatamente igual ao que está aqui, né? Então, é π sobre 4. E como ele não atingiu 180, ou seja, não atingiu π, o valor dele é só fazer π menos o ângulo π sobre 4. Então, veja. Como é que eu obtenho esse ângulo maior aqui correspondente a P'? É só subtrair π menos π sobre 4. E aí, a gente está aqui resolvendo uma subtração de frações. O denominador do π é 1, desse outro π aqui é 4. Então, eu vou calcular o MMC entre 1 e 4, que MMC entre 1 e outro número é o próprio número, 4. Está aqui o 4. Então, agora eu faço 4 dividido para 1, dá 4. Então, esse 4 aqui eu divido por 1, dá 4. E aí, esse 4 eu multiplico pelo π. Vai me dar 4 vezes π, 4π. Menos. Pi. Aí, esse 4 eu divido por esse 4. Dividir. 4 dividido por 4 dá 1. Esse 1 eu multiplico pelo π. 1 vezes π dá π. Então, aqui, 4π menos π dá 3π. Repito o denominador 4. Então, está aqui, ó. O simétrico de P é o P', o ângulo P é π sobre 4, e o ângulo em P' é 3π sobre 4. Então, simetria vertical, você subtrai de π. Tá joia? Vamos fazer a outra. Exemplo 3, agora a simetria é horizontal. É com relação ao eixo X aqui, por isso que está aqui destacado. Então, meu ângulo em P aqui é 60 graus. Então, como a simetria é horizontal, então eu vou lembrar que eu vou subtrair 2π menos o ângulo em P. O ângulo em P é de 60. Então, ele colocou aqui, vou fazer a conta em radianos e em graus. Então, em radianos aqui, eu vou ter o seguinte. 2π menos 60 graus em radianos é π sobre 3. Se eu fizer em graus, 2π corresponde a 360. 360 menos 60 dá 300 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, que vai daqui, da volta até o P', é o ângulo de 300 graus. Isso. E em radianos aqui, ó, aqui é, vou fazer essa conta aqui mais rápido, porque eu já mostrei para vocês aí de cima em detalhes. 3, 6π aqui, menos π. Então, 6π menos π, 5π sobre 3. 360 graus, né? Ou 5π sobre 3. Então, aqui é 5π sobre 3 ou 300 graus. Tá joia? Então, se a simetria é horizontal, você vai lembrar de subtrair de 360. Se a simetria é vertical, com relação ao eixo Y, você vai subtrair de 180. Certo? E vamos agora ao exemplo da simetria com relação ao ponto, simetria pontual. Então, aqui, ó, o meu ângulo no ponto P é de 30 graus, ou π sobre 6. A simetria com relação ao ponto aqui, a origem, ele vai para o terceiro quadrante. Então, eu quero saber quanto mede esse ângulo que vai daqui até o π, até o P'. Eu vou fazer das duas formas. Eu vou calcular usando em graus e em radianos. Então, aqui, ó, ele passou de 180. Então, eu vou somar.
Então, aqui é π mais π sobre 6. E em grau seria 180 mais Mais 30. 30. Então, 180 mais 30, 210. Em radianos. Então, soma aqui. Tem 1, MMC 6, 6π menos π, 5π sobre 6. Então, esse ângulo aqui, ou é mais, perdão, é mais. Então, aqui dá 7, não 5. Então, 7π sobre 6 ou 210 graus, certo? Então, o que você tem que se preocupar é... Professor, Oi, isso aí tanto faz, ou o senhor está mostrando como seria se fosse radianos e nesse demais, né? não entendi a pergunta, Matheus. Porque tem esse que é 180 mais 30 e tem esse que é em radianos. Então, Tanto aqui... faz eu usar tanto um quanto o outro, ou eu tenho que usar os dois. Não, aí depende da questão. Eu estou fazendo das duas formas. Então, aqui é em radianos e esse aqui é em grau, certo? Então, tem questão que vai estar em radianos. Então, você vai ter que fazer em radianos, que é o primeiro de cima. E tem questão que vai estar em graus. Aí você vai fazer o que está em grau. Depende da questão, tá bom? No caso, essa tava em radianos, né? Esse aqui estava em radianos, correto. Aí eu Certo? tenho que ser a primeira. Aí seria a primeira. Mas é como eu estou fazendo, estou mostrando das duas formas para vocês saberem, né? Se for em radianos, é essa a primeira, se for em graus, é a segunda. Tá bom? Tá bom. Então, para fixar, se a simetria é com relação a um ponto, soma. Soma quanto? Soma 180 ou π. Se é com relação ao eixo x, você subtrai de 2π ou de 360. Né? Então, é a subtração entre 2π ou de 360. Se a simetria é com relação ao eixo y, você vai subtrair π ou 180. Tá bom? Então, é bem simples, é isso aqui. Alguma Professor, dúvida? Oi. como se chama essa conta que o senhor fez aí, com 4? Aqui? Essa conta toda que o senhor fez com 4. Esse aqui é MMC. Aqui é subtração de frações. Isso tudo aí é subtração de frações. Subtração de frações. Estou Ok. trabalhando com frações aqui. Ó. Sempre trabalhando com frações. Aqui soma de frações, que é a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Como é que efetuaria esse cálculo do radianos da última questão, professor? Daqui? Sim. Olha o cálculo aqui, radianos. Em radianos e em graus. Aqui eu estou somando frações. E aqui somei os graus normal, né? Beleza? Aqui eu fiz as duas contas também. Fiz em radianos e em graus. Essa aqui eu fiz só em radianos. Mas é a mesma coisa. Tá bom? Máquinas com trigonométrica, os pontos correspondentes aos números π sobre 3 e 2π sobre 3. Né? Cite a simetria se houver. Então, muito bem. Vocês vão fazer essa questão 10 aqui, que ela é o quê? Vamos marcar na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos números π sobre 3 e 2π sobre 3. Como faremos isso? Deixa eu só botar aqui. Então, veja, nós vamos desenhar a circunferência trigonométrica. Como é que eu vou desenhar a circunferência trigonométrica? Vai pegar o seu papelzinho, desenha um círculo, vamos desenhar o plano cartesiano. Tá limpadinho aqui. Desenhamos o plano cartesiano, e aí
Então, esse aqui é o nosso eixo Y, nosso eixo X, aqui o ponto 0, 0. Então, o ponto inicial, ponto de partida aqui, é o nosso ponto A, né? E aí a gente vai colocar aqui os valores. Nesse ponto aqui eu tenho 0. Quantos graus eu tenho aqui? Vou botar aqui em 0 graus. Quantos graus seria nesse ponto aqui? 0. Oi? Nesse ponto que eu estou desenhando aqui em cima? Aí é 90. 90. Esse ponto aqui embaixo? 180. 180. 180. Nesse ponto de baixo? 270. 270. 270. E uma volta completa? 360. 360. Agora vamos colocar esse negócio também em radianos. 360 em radianos, quanto é? 2π. 2π. 90 em radianos. 1π/2? Π sobre Não. 2. É. 180 em radianos. 1π. Π. 270 em radianos. 3π/2? 3π sobre 2. É extremamente importante você fazer esse desenho, a circunferência, o eixo, e coloque os ângulos em graus e em radianos. Certo? Tranquilo? Tranquilo, Então, vamos lá. professor. O que ele quer que a gente faça é na questão 10. Marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes aos números π sobre 3 e 2π sobre 3. Vamos pensar. Eu quero π sobre 3. Primeira coisa, π sobre 3 estaria em que quadrante? Segundo. Primeiro. Primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro, Primeiro quadrante. Por quê? porque tá entre 0 e Porque é 90. menor que 2π. Quer dizer, π/2. Ele é menor que π sobre 2. Boa observação, tá? Mas se trabalhar com o radiano para você enxergar o quadrante de cara for mais complicado, converta ele para grau, que facilita bastante. Π sobre 3 em grau seria quanto? Essa conta dá para fazer de cabeça. 60 graus. Então, ó, 60 graus está fácil, né? Está no primeiro quadrante. Tá bom? Então, ele fica mais ou menos onde? Né? Vamos desenhar aqui. Vamos delimitar o nosso... Se de A até esse 90 aqui, ó, é 90 graus, a metade seria quanto? Quanto é a metade de 90 graus? 45 graus. 45 graus. Então, você já marca aí, ó, 45 graus. Isso aqui é para você ir já se familiarizando com o plano, a circunferência trigonométrica, né? Usando graus e radianos. 45 graus. Bom, 45 graus corresponde em radianos a quanto? Um π/4? Π sobre 4. Perfeito. Π sobre 4. Então, você já vai associando o grau com o radiano. Então, π sobre 4. Você sabe que 60 graus está antes ou depois de 45? Depois, Depois, né? Então, você já tem mais ou menos uma ideia de onde mais ou menos está o π sobre 3. Um pouquinho depois do 45. Então, aqui, ó, se você dividir aqui esse arco em 3 partes iguais, 90 dividido para 3 dá quanto? 30. 30, pô. 30, né? Então, esse primeiro ponto aqui seria 30 graus. E esse segundo ponto aqui seria 60. 60 graus, né? Então, aí, convertendo isso para radiano, 30 graus em radianos e 60 graus em radianos, fica quanto? O 30. π/5 no 30 graus. Π sobre 5?
Não. Pi sobre 8. Não. Pi sobre 6. Pi sobre 6 é aqui, mas ele quer o nosso pi sobre 3, né? Que é o 60. Então, tá aqui o nosso pi sobre 3. Tá bom? Então, para facilitar a visualização, trabalhe com graus, para você identificar logo, e trabalhe a conversão com radianos. Então, o primeiro ponto marcado aqui, ó, é pi sobre 3, que é o que ele pediu para a gente. É esse cabinho aqui. Está marcado o primeiro ponto. Você vai usar essa mesma ideia para o outro, que é 2π sobre 3. Tá certo? E tem até uma dica, ó. Você pode dividir aqui, ó, de 30 em 30, já que é a mesma. Veja que aqui, ó, é π sobre 3 e 2π sobre 3. Tá bom? Então, você vai usando essa mesma ideia aqui, ó, π sobre 3. 2π sobre 3, você é só somar π sobre 3. π sobre 3 com mais π sobre 3 dá 2π sobre 3. E quanto é π sobre 3? 60 graus. Então, 2π sobre 3 vai ser quantos? Quantos graus? 120. 120 graus. Perfeito. Aí, 120 graus está em que quadrante? Segundo quadrante. Segundo quadrante. Aí você vai desenhar ele mais ou menos fazendo a mesma ideia aqui, ó. Tá bom? Então, veja, eu dividi aqui na metade para eu saber onde é mais ou menos a metade, que é fácil, né? E 90 aqui eu dividi em 3 partes. Eu não estou falando de π sobre 3. Então, eu dividi em 3 partes. Eu dividi aqui mais ou menos em 3 partes iguais aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Dividir em 3 partes mais ou menos iguais para você identificar onde está 2π sobre 3. Tá bom? Vamos fazer esse exercício? Então, veja, na questão 10, marcar π sobre 3, já marquei para vocês. Você vai marcar, pode marcar esse segundo aqui na mesma circunferência. Professor, 2π sobre 3. Você vai marcar aqui nesse desenho. Falta você, já sabe qual é o quadrante e mais ou menos como fazer. Para a letra A, B, C e D, você desenha uma circunferência para cada um. Tá bom? E você vai desenhando, fazendo esse mesmo desenho aqui. Em quantas partes você vai dividir, depende aqui, ó. No caso aqui, ele pediu π sobre 3, então vou dividir em 3 pedaços. Aqui, π sobre 6, eu vou dividir em 6 pedaços. π sobre 8, vou dividir em 8 pedaços. Tá? E aí, aqui, π sobre 2, vou dividir em 2 pedaços. Então, veja lá, ó. Dividir como, professor? O arco aqui, ó. Vai dividir aqui o arco que ele está pedindo. Então, veja. Π sobre 6, a gente já viu aqui que está... Cadê? Π sobre 6 é aqui, ó. Ele corresponde a 30 graus, né? Então, a cada 30 graus, você está somando π sobre 6. Então, aqui de 0 a 30, de 30 a 60, 60 a 90... Todos esses 3 pedacinhos de arco medem 30 graus. Porque eu dividi o meu arco aqui em 3 pedacinhos. Cada um aqui é π sobre 6. Tá joia? professor, Oi? eu não entendi muito bem esse exercício. Ele quer que você marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes a esses números aqui, ó. π sobre 3, 2π sobre 3 e por aí vai. Como você faz isso? 1. Faça o desenho da circunferência trigonométrica. Fiz o desenho. 2. Nesses pontos aqui, coloque o ângulo em graus e em radianos. Foi feito. Está em azul e verde, ou em vermelho e verde aqui. Depois, primeiro ponto que eu quero marcar, π sobre 3. Ah, eu não sei o que é π sobre 3. Converta para grau. Vimos que é 60. Então, 60 é fácil saber em que quadrante está. Está no primeiro quadrante. Né?
E como é que eu marquei 60 graus? Aqui, se ele está no primeiro quadrante, de 0 até aqui, eu tenho 90 graus. Então, como é que eu vou marcar 60 graus aqui? Ó? Dividir em 3 pedaços. 1, 2, 3 pedaços. Então, cada arco aqui de A para esse roxinho aqui é 30, 30 e 30. Né? Quando eu dividir na verdade, aqui seria dividir em 3 pedaços aqui o 180, que já aqui é π, né? É o 180. Então, eu dividi aqui em 6. Vou melhorar aqui. Já que ele quer de 60, né? Então, aqui, ó. Então, esse primeiro aqui, ó, é 60, aí 120, 180. Ok? Então, eu dividi aqui. Deixa eu melhorar aqui. Não é π? O π é 180. É o π que eu estou dividindo em 3 partes. Então, eu dividi o π em 3 partes. A primeira parte está aqui. A segunda parte é esse aqui. E a terceira parte é isso, ó. Então, daqui até aqui é um pedaço. Daqui até aqui é outro pedaço. Daqui até aqui é outro pedaço. 3 pedaços. Certo? Ao dividir aqui em menos pedaços para a gente ter uma noção melhor de como eu vou desenhar. Então, faça o que ele está pedindo. Primeiro eu escrevo o cara em radianos e converto para grau, para você ter uma noção de onde é que ele está. E aqui, né, π, o π eu dividi em 3. O π é de A até 180 aqui, ó. Então, eu dividi ele em 3 pedaços. 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Tá bom? É um exercício que no começo parece complicado, mas vocês vão conseguindo compreender e fazendo essa associação entre a medida em graus e a medida em radianos. Tá joia? Vamos começar. A gente começando, a gente vai tirando as dúvidas aos poucos. Então, agora falta vocês, para completar o número 10, marcar o 2π sobre 3. Eu já marquei o π sobre 3, né? Π sobre 3 é o primeiro pedaço. 2π sobre 3 é o segundo pedaço aqui, ó. Ok? Aí você vai marcar o 2π sobre 3 no seu desenho aí. Para a letra A, vai fazer uma nova circunferência. Vai marcar esses caras aqui, ó. π sobre 6. Você vai fazer a circunferência e dividir o π, né, que é daqui para cá, em 6 pedaços. Aqui eu dividi em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse mesmo jeitinho. Aí você vai marcar o que ele está pedindo. O primeiro pedaço, que é π sobre 6. Depois vai marcar o 5π sobre 3. Que é a mesma coisa que 10π sobre 6. Se você converter aqui, ó, para ficar com o mesmo denominador. Tá bom? Vamos começando a fazer e vamos me mostrando aí que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, imagine que eu tenha 100 graus e quero saber o valor dele em radianos. Então, eu vou utilizar aquela relação que corresponde a 180 graus. Aí, 100 graus, eu boto embaixo do 180, corresponde a x. Eu não sei quanto é. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a regra de 3, o cruz-credo. O π vou multiplicar por 100, o x eu vou multiplicar por 180. Então, vai ficar 180x igual a o π vezes o 100. 100π. Quero saber quanto é o x. Vou passar o 180 dividindo. X vai ser igual a 100π dividido por 180. Então, a partir de agora, eu vou simplificar. Corto esses zeros aqui. Aí, em cima, eu cortei o zero, ficou 10π. E embaixo ficou 18. O 10 e o 18 eu posso dividir por 2.
Estou simplificando a minha fração. 10 dividido por 2 dá 5. Então, em cima fica 5π. 18 dividido por 2 dá 6. O 5 e o 6 não dá para simplificar. Então... Dá 9, não, professor? Hã? Dá 9, não? Ah, é 9, obrigado. Obrigado, é 9. Do mesmo jeito, pronto. Não tem como simplificar mais, né? Isso quer dizer que 100 graus corresponde em radianos a 5π sobre 9. Da mesma forma, se eu tiver em radianos, digamos que eu tenha 3π sobre 4, eu quero saber quanto ele equivale em graus. Usa a mesma relação. Π corresponde a 180 graus. 3π sobre 4 corresponde a x. Faço o regra de 3, né? O cruz credo aqui. Então fica x vezes π, πx igual 3π sobre 4 vezes 180. Então aqui o que eu vou ter? πx igual, em cima, 3π vezes 180 sobre 4. Então o π passa dividindo e aqui já está, divisão de frações. Então 3π vezes 180 sobre 4 vezes π. Então aqui eu posso simplificar. Posso cortar o π. O 180 e o 4 eu posso simplificar. 180 posso dividir para 2. O 4 também. O 3 eu não posso mexer. Então o π foi embora. Então eu tenho 3 vezes 180 dividido por 2 dá 90. 4 dividido por 2 dá 2. Então, simplificando 90, eu posso dividir por 2 e o 2 também. Então, fico. O 3 mantém, 90 dividido por 2 dá 45. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o meu x aí, eu vou trazer para cá, tá seu espaço. X vai ser 3 vezes 45. 135 graus. Então, 3π sobre 4. 3π sobre 4 em radianos Professor? equivale a 135 graus. Obrigado por assistir. Bom estudo.